Olá, queridas mulheres de fé e sabedoria, passando aqui para esse semanal, onde nós refletimos sobre a grande mulher do mês de agosto, que é Santa Giana Beretta Molla. Santa Giana é esse exemplo de mulher santa, protetora das famílias, protetora da vida, e também intercessora por todas as mães, sejam elas, né, mãe grávidas ou mãe de meninos já nascidos, né. Bom, Santa Giana, quem foi, né? Essa mulher da modernidade, né? Santa Giana vai viver até a década de 60, nasce na década de 20, falece na década de 60, e ela foi essa mulher comum, e dentre as 6 mulheres que nós estamos estudando e aprendendo aqui, ela é esse exemplo de, né, de pessoa que foi comum, como eu já disse, né? Com uma vida, como eu posso dizer assim, entregue a essa rotina de família, né? De doação nas pequenas coisas, nas pequenas escolhas, nos pequenos sacrifícios diários, tá? Diferente das outras grandes mulheres que a gente estudou, que sempre tiveram esse caráter mais religioso, né? Como monja, como missionárias, também entregue totalmente à vida da igreja. Santa Giana viveu esse exemplo da prática da vida cristã na família, na sociedade. Na sociedade, Santa Giana era também médica. Ela, na sua juventude, escolhe fazer medicina exatamente para poder servir mais aos irmãos doentes, né? Que para ela era exatamente enxergar o próprio Cristo. Bom, e então Santa Giana é esse exemplo de mulher que viveu no mundo e foi santa no mundo, mostrando que é possível, né, ser santa no mundo. Que viveu nessa era da modernidade, como eu disse, né, Santa Giana, ela vai nascer na década de 20, falecer na década de 60, então, embora, né, com todas essas mudanças tecnológicas, sociais, da modernidade, Santa Giana conseguiu conservar a fé de mais de 2000 anos, né, e assim ser esse exemplo da fé cristã e chegando a ser elevada até o último grau de exemplo, que é a santidade proclamada dela, né? Bom, nós vamos ver nos próximos vídeos que Santa Giana tem um vínculo muito especial conosco, brasileiros, tá? Uma vez que ela tinha um sonho, né? Um sonho de juventude, de vir para o Brasil em missão. O seu irmão mais velho que ela vem, ele é médico, padre, ele vem, funda um hospital, e é nesse hospital que vai acontecer o primeiro milagre de Santa Giana, e a partir daí que ela começa, então, a ser esse exemplo, né, de santidade até passar por todo o processo de beatificação, canonização. Mas isso é assunto do próximo vídeo. Nesse vídeo de hoje, eu gostaria de chamar a atenção para a família de Santa Giana, pegando essa primeira vertente, né, da intercessão de Santa Giana pelas famílias. Por quê? Se Santa Giana hoje é uma santa protetora das famílias, intercessora, né, pelas causas das famílias, isso tem um fundamento importantíssimo, que é a própria família que gerou e que educou, né, Santa Giana. Bom, e aí nós vamos ver, inclusive eu vou fazer uma citação aqui que tem no livro dela, que nós estamos, deixa eu só pegar ele aqui, nós estamos estudando através dele, vamos continuar no nosso clube de estudo com esse livro dela, que é Cartas de Amor de uma Santa. Inclusive eu aproveito para fazer o convite, se você sentir no coração um desejo de aprofundar mesmo na fé e um desejo de ter esses ensinamentos, essas verdades de fé vividas na prática, né, experienciadas como modelo para a sua vida, né, para a sua fé e para também fazer esse crescimento seu espiritual, emocional, né, em todas as áreas, né, da nossa vida. Então venha para o nosso clube de estudos, aproveita inclusive, porque esse é o último mês do valor promocional de R$20 por mês. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que vocês conheçam e possam se inscrever e assim participar conosco. Nós temos lá os encontros, né? São 3 encontros por mês, e os encontros, 2 encontros que são dentro do clube, apenas fechado, nós temos momento de reflexão, momento de conversa, escuta atenta,
tá? E estamos ali convivendo com mulheres que estão com o mesmo objetivo, que é esse crescimento espiritual, esse crescimento emocional, essa vida, né, com mais propósito, com mais sentido, tá? Então, feito o convite, deixa eu voltar. Bom, Santa Giana, então, ela é fruto de uma família cujo pai, né, se chamava Alberto e a mãe Maria. O seu pai, ele trabalhava como administrador de uma fábrica em Milão, tá? Eles são italianos. Sua mãe, embora tenha formado em educação infantil, professora, ela não chega a atuar porque ela se dedica à educação dos filhos. Eles tiveram 13 filhos, mas dos 13, só desenvolveram, cresceram, né? 8, 5 deles sofreram morte ainda nos primeiros anos de vida, infelizmente, ainda era muito comum, né, naquela época. Vamos lembrar, nós estamos falando aqui de início dos anos do século 20, né? Então, 1908 que os pais casam. Então, esse iniciozinho. E aí, nós ainda temos aqui, né, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, uma Europa muito conturbada e as doenças, né? Inclusive a própria pandemia, né? Que acontece em 1920, se eu não me engano. Bom, pandemia não, epidemia, né? Acho que nem ficou considerado pandemia, que é a gripe espanhola. Bom, mas mudando aqui da parte histórica, voltando para a família de Santa Giana. Por que essa família, gente? Para a gente entender como que Santa Giana, ela não é só santa porque ela foi capaz de fazer um sacrifício, de oferecer sua vida em prol da sua filha, né? Que é o sacrifício final de Santa Giana. Ela é santa porque ela buscou desde pequena, através dessa formação cristã, católica, né? Bem fundamentada que ela teve. Desde pequena ela buscou sempre viver a santidade no dia a dia, né? Então, aquele sacrifício final, ele foi meio que uma consagração, né? De uma entrega total e definitiva mesmo, de tudo aquilo que ela já entregava e já vivia ao longo da sua vida. Bom, e aí isso é fruto dessa família. Olha que família maravilhosa, né? Além de Santa Giana, né? Que foi santa, né? Uma outra irmã dela, dos 8, né? Que sobreviveram. A sua irmã caçula foi religiosa, tá? Canociana. 2 irmãos padres, né? O Giuseppe e o Henrico, que se torna depois Padre Alberto, que é esse que vem fazer missão aqui no Brasil, tá? E aí, os seus pais, eles eram católicos muito praticantes, tá? Eles frequentavam lá na comunidade deles, né, que é próximo de onde eles moravam, em Magenta, a igreja, né, dos capucinhos. Eles eram, então, muito devotos de São Francisco de Assis e, inspirados em São Francisco de Assis, viviam nesse propósito da caridade, da obediência a Deus, né, os mandamentos, e da pobreza, tá? Então, eles até tinham uma condição financeira boa, embora o pai seja o único que trabalhasse, né? Mas eles não ostentavam, viviam essa pobreza evangélica, né? E aí, gente, o que é interessante considerar é que eles, sendo então tão devotos de São Francisco, eles eram consagrados à Ordem Terceira Franciscana como família, como casal, né? E aí eles têm esse sinal, porque Santa Giana vai nascer no dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco de Assis. E então, em 1922, nasce Santa Giana, inclusive ela recebeu esse nome de Giovanna Francesca por causa de São Francisco. E aí já é um sinal do céu, né, para todos aqueles que acreditam mais em providência do que em coincidência. Bom, aí o que eu quero agora falar para encerrar esse vídeo, para ele não ficar muito longo, é sobre a rotina familiar, que neste livro o irmão de Santa Giana, que é o padre Giuseppe, relata sobre como que era, né, o dia a dia com sua mãe, com seus pais. Primeiro ele fala que ele enxerga muito na mãe dele essa mulher forte de Provérbios, né? Ele fala assim que ela era uma mulher com muita disciplina e com muita fé e com muito amor, que inspirava tudo isso para eles, né? E aí a rotina deles, eu vou falar de 5 passos que aconteciam ao longo do dia para a gente ver como que essa família já tinha esse ideal, né? Que deveria ser o ideal de todos nós como família, que é o quê? Que é formar nossos filhos para o céu. Deus nos deu a graça de termos filhos
né? E aí nós precisamos devolvê-los para Deus, né? Nós não podemos deixá-los se perderem. Bom, então começava assim, primeira coisa, no início do dia, o pai Alberto acordava cedo, na primeira missa ele já ia assistir a missa. A mãe ficava e preparava o café da manhã para o pai, então quando ele voltava da missa, ele tomava o café da manhã, ela preparava também a refeição, né, o almoço para ele levar para o trabalho. Feito isso, segunda etapa do dia. Aí a mãe acordava os filhos e os filhos e a mãe iam para a segunda missa, na parte da manhã ainda. Então eles todos os dias missa diária, né? Então iam de manhã para a missa. Voltavam e aí sim tomavam o café, se organizavam como família. Aí tinha um momento que eles iam, né? Aqueles já estavam na idade, iam para a escola. Terceiro momento. Aí, quando chegava a noite, né, que era o momento da família reunida, ele até fala, eu me lembro muito bem do meu pai chegar tão cansado, eu me lembro que nós muitas vezes íamos para próximo da estação do trem para receber o papai, e a gente ficava ansioso para que ele chegasse. Então, ele voltava, então ele era recebido na sua casa, né, ele falava que a minha mãe sempre com o jantar pronto, sempre com essa disciplina, né, de estar com as coisas organizadas. E aí, ele via o pai chegar cansado, mas aos poucos, né, na conversa ali, no ouvir os filhos, no ouvir a esposa e melhorando até o semblante. A gente sabe que isso acontece mesmo, né? Então jantavam juntos, o pai perguntava todos os dias quem tinha procedido bem, quem tinha, né, feito alguma coisa errada. O pai era de poucas palavras, mas muito firme, ele era muito direto, objetivo para poder chamar atenção e para poder educar. E aí, após o jantar, eles ouviam, então, música. A irmã mais velha tinha um dom, assim, já tinha aprendido e tocava piano para eles. Então, eles ouviam Chopin, Beethoven. E depois, né, já falei, esse é o quarto momento, então, a música. E depois, o quinto momento era a oração do Santo Rosário diária também, todos os dias. Aí ele fala, os filhos maiores rezavam o rosário diante da imagem de Nossa Senhora em pé, junto com meu pai. Os filhos menores rezavam sentados no colo da mãe. Ele fala que até adormeciam nos joelhos da mãe o rosário da Nossa Senhora. E assim eles acabavam, os menores principalmente, acabavam adormecendo. Então, gente, olha só. Além disso, né, desse amor, desse convívio, dessa saudade, né, do pai, dessa coisa bonita e bacana de ver, né, que tinha aquele amor genuíno entre eles. Padre Giuseppe ainda fala assim, eu sempre fui muito feliz por ter muitos irmãos, ter uma casa numerosa, né, que bonito ver esse testemunho deles, mas o que é interessante é ver isso, né, como que eles dão essa primazia de Deus na Santa Missa, como que eles têm essa confiança e esse carinho mesmo com Nossa Senhora, entregando o rosário todos os dias, né? Apesar do cansaço e da labuta, tá? Então, qual que é a mensagem que eu quero deixar para esse vídeo? Essa mensagem, né? Que nós vamos ver que Santa Giana, ela vai ter uma família também voltada para esses princípios cristãos e buscando, né? Vivê-los com toda a intensidade, com toda a verdade, com todo o esforço, mas porque, né, ela teve essa família como base, essa família que a permitiu germinar e frutificar em sua fé. Então, hoje, com Santa Giana, nós vamos pedir isso, tá? Vamos rezar, eu vou fazer aqui uma oração rápida, pedindo a Santa Giana que interceda por cada um de nós, pela sua família, pela minha família, para que nós possamos, pelo menos um pouquinho, né, buscar a Deus em primeiro lugar, mais ainda na nossa rotina, no nosso dia a dia, se ainda nós não estamos fazendo o que a gente sempre pode melhorar, né? Para que nós possamos deixar esse tesouro que a traça não corrói, o ferrugem, né, também não corrói, como o próprio Jesus disse, né? Que é o próprio reino do céu, tá? Então vamos fazer essa oração breve. Pela intercessão de Santa Giana, protetora das famílias, pela intercessão de São José e da Virgem Maria, pedimos a Deus Pai de infinita bondade que nos ajude a compreendermos melhor a importância da educação religiosa e do exemplo na nossa família, com nossos filhos, com todos aqueles que nós convivemos. Amém.
Então, gente, mais uma vez, obrigada por terem ficado até o final desse vídeo, tá? Mais uma vez eu faço o convite, venha para o nosso clube de estudos para aprofundar em Santa Giana e conhecer com mais detalhes, em mais tempo, esses ensinamentos de vida prática, de vida simples, porém vivido com esse amor sobrenatural, que é esse amor que só o próprio Cristo pode nos ensinar.